irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 4, verso 1 a 7. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por tua palavra, ó Pai, que foi inspirada por ti, que foi escrita pela mão dos teus servos no decorrer de tantos séculos, e chega até nós, inspirada, infalível, a tua mensagem para a nossa vida. Nós te louvamos porque o Senhor te apraz em educar o teu povo, em nos instruir, em nos direcionar a vida, em nos exortar, em nos admoestar, a partir da tua palavra. Te louvamos porque tu és um Deus que cuida dos teus filhos, Pai, como Pai bondoso. Te louvamos pelos tesouros que temos na tua palavra, que de fato são alimento para a nossa vida. E nesta tarde, Pai, no teu dia, mais uma vez, nós pedimos o auxílio do teu Santo Espírito, ó Pai, para que possamos entender a tua palavra. Pedimos que o Senhor mesmo a aplique no nosso coração, que o Senhor cuide, Pai, do mensageiro externo, que é pecador, que é limitado, que é falho, e que o Senhor, ó Pai, use o mensageiro interno, o teu Santo Espírito, a esclarecer as nossas mentes e a aplicar, ó Pai, a verdade a cada coração. Cuida de nós, fala-nos através da tua palavra, Pai, é o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Deus aceita qualquer culto? Nesta tarde nós veremos que não. Nós veremos que Deus aceitou o culto de Abel, mas não aceitou o culto de Caim. Nós veremos que quando Deus convoca o seu povo para a adoração, Ele mostra como Ele quer ser adorado. No nosso texto, os personagens principais são Caim e Abel. O texto começa dizendo: coabitou o homem com Eva. No texto, lá na língua em que foi escrita a Bíblia, lá no hebraico, literalmente está: Adão conheceu a Eva. Esse conhecer é no sentido sexual mesmo. Mas a palavra conhecer é tão forte na Bíblia que ela não é apenas um conhecimento intelectual sobre fatos. Ela significa um conhecimento relacional, um conhecimento íntimo e um conhecimento até sagrado. O texto nos mostra, o texto bíblico, que a palavra conhecer ela tem essa riqueza. E a palavra conhecer ela nunca é usada neste sentido de intimidade com animais. É sempre com homem e com mulher, mostrando que o nosso relacionamento íntimo é diferente do relacionamento dos animais. O nosso relacionamento íntimo, ele é sagrado, ele é abençoado por Deus, ele é superior, é uma palavra só para homem e mulher. O texto nos mostra também que Caim foi o primogênito de Adão e Eva, foi o primeiro nascimento. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Por ser o primogênito, o nascimento de Caim foi motivo de muita alegria, por alguns motivos. Primeiro, meus irmãos, porque lá no pacto estabelecido, Deus disse que no dia em que eles comessem do fruto proibido, eles morreriam. Mas Deus, Ele mitigou esta pena. Deus, Ele abrandou esse castigo. Adão e Eva, ao comerem do fruto, não caíram duros. Eles tiveram a misericórdia de Deus em continuarem vivos. É certo que o processo de morte começou ali.
Eles deixaram de ser imortais, agora eles tinham uma data para morrer, mas o fato deles não caírem mortos na hora foi mitigamento, foi de fato abrandamento da pena. E não é sem razão que logo depois que Deus distribui as penas, lá no capítulo 3º, dizendo que o pó, ele produzirá cardos, a terra produzirá cardos e abrolhos, o desejo da mulher será para o seu marido, multiplicar-se-ão as dores da gravidez, e agora o homem obterá da terra o seu fruto, embaixo de muito suor e fadiga. Nesta sequência é que Adão dá o segundo nome para sua mulher. Lá no capítulo 2, ele já havia dado um nome para sua mulher. Os irmãos se lembram que quando ele se achou sozinho, quando ao dar os nomes aos animais, ele percebeu que não havia uma fêmea para si. Todos os animais tinham uma fêmea, mas Adão olhou e viu que não havia para ele uma auxiliadora que lhe fosse igual, que lhe fosse idônea. Deus então lhe coloca em profundo sono, da costela dele faz uma mulher, e quando ele acorda e se depara com aquela mulher, ele exclama feliz: esta é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. E nós vimos então que naquela primeira ocasião foi Deus, foi o homem quem deu nome à sua mulher. Aqui, dentro do contexto em que eu estou falando, quando Deus ele dá os castigos para o homem e para a mulher, é nesse contexto que Adão dá o nome de Eva. Eva significa vida. Era Adão agradecendo a Deus, porque muito embora a palavra era de morte, Deus não os matou, Deus prolongou a vida deles. É por isso que Eva, se chama vida, como uma celebração à misericórdia de Deus. E mais, eles vão ter filhos, mesmo depois da queda, e aqui vem o primeiro, de forma que o primeiro nascimento é uma recordação da misericórdia de Deus. Deus não apenas permitiu que eles vivessem, como agora tivessem a graça da paternidade e da maternidade. Também foi um nascimento especial, meus irmãos, porque alguns estudiosos creem que quando nasce Caim, Eva tem esperanças de que seja este que esmagará a cabeça da serpente. Porque essa foi uma promessa. A promessa dada a Eva foi que da sua descendência nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E eis que agora Eva está dando à luz um filho. Então, muito provavelmente ela pensou, será esse que esmagará a cabeça da serpente. Mas nós conhecemos a história, e nós sabemos que não seria Caim, e não seria Abel, e nem Sete, mas um descendente desse, que no tempo apropriado, dado por Deus, esmagaria a cabeça da serpente, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse nascimento foi muito especial. Tanto é que o nome Caim, ele tem uma nobreza. O nome Caim significa adquirir, possuir, obter. É por isso que você tem na sua Bíblia, deu o nome de Caim, e ela diz, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Esse adquirir é o significado de Caim. Ele teve um nome nobre. Abel, por sua vez, ele teve um nome que não indicava nobreza. O nome de Abel significa hálito, significa vapor. Talvez uma profecia para a curta existência de Abel, que na sequência será assassinado por seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador. Nota-se com isso, estamos agora no verso 2, Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Nota-se aqui, meus irmãos, que os mandatos da criação, mandato social, família, mandato cultural, cuidar da criação, mandato espiritual, relacionamento com Deus, eles continuam aqui na história. Porque nós temos Adão e Eva tendo um filho, mandato social, construção da família. Nós temos Abel e Caim em profissões, Abel cuidando de ovelhas, Caim cuidando da terra. O mandato cultural de cultivar, de cuidar da criação de Deus. E na sequência, é o que nós veremos hoje, o mandato espiritual, o relacionamento com Deus, o culto. A partir do verso 3, então, nós vemos Abel e Caim oferecendo culto ao Senhor. E a partir deste momento, então, nós vamos ver, meus irmãos, como é um culto que agrada a Deus. Como é um culto que agrada a Deus.
E para efeito de melhor memorização, nós usaremos 3 palavras que começam com a letra P. E a primeira palavra, quanto a um culto que agrada a Deus, é que este é um culto prescrito, isto é, ordenado nas Escrituras. No versículo 3 nós temos: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O texto começa narrando que é Caim quem leva um culto ao Senhor, uma oferta ao Senhor. Mas o texto não nos diz onde Caim aprendeu isso. Onde Caim foi orientado que ele deveria levar uma oferta ao Senhor. Certamente houve uma orientação. Caim não estava inventando, nem ele nem seu irmão Abel, uma forma de culto. Meus irmãos, certamente Deus deu instruções para Adão e Eva e os filhos quanto ao culto. Foi Deus quem fez o primeiro sacrifício quando matou um animal para da pele deste animal fazer roupas para cobrir as vergonhas de Adão e Eva. E mais para frente, quando Deus manda a sua revelação geral no Pentateuco, aí tudo fica claríssimo. Levítico capítulo 1, verso 3 diz assim: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Levítico 3,16 diz: e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar da oferta queimada de aroma agradável, toda a gordura será do Senhor. O texto nos diz, meus irmãos, no verso 4, que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Abel estava prestando um culto exatamente como está prescrito ali em Levítico, das primícias do rebanho e da gordura do rebanho. Outra coisa, Abel ofereceu um sacrifício de sangue, exatamente como nos é relatado, meus irmãos, em Levítico, capítulo 17, 11, quando diz que é o sangue que vai purificar pecados. Caim não. Caim trouxe do fruto da terra. Grãos e vegetais não têm sangue, não há sacrifício nisso. Abel trouxe um sacrifício, uma vítima, sangue foi derramado. Abel fez o que lhe foi ensinado, por isso ele foi aceito. Por isso Caim não foi aceito. Meus irmãos, em toda a Bíblia nós encontramos instruções para o culto. Deus nos fez seres criativos, mas como o nosso coração está infectado pelo pecado, na adoração não cabe criatividade, na adoração cabe fidelidade. Porque se nós fôssemos usar a nossa criatividade no culto, nós tenderíamos à idolatria, nós tenderíamos a fazer um culto que agrada a nós mesmos. Em matéria de culto, Deus determinou que nós temos que ser fiéis à palavra, porque o nosso coração é enganoso, ele tende à idolatria. É por isso que em matéria de culto, Deus prescreveu todos os detalhes do culto. Deuteronômio 4,2 diz, Deus falando ao povo: nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Mais à frente em Deuteronômio 12:32, tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Meus irmãos, quando Deus cria a lei cerimonial, ou o uso da lei que é cerimonial, que é das cerimônias, dos ritos, dos sacrifícios, Ele dá tudo isso detalhado para o povo. Por exemplo, quando Deus manda construir um tabernáculo, que era aquela grande tenda móvel, era aquele grande templo, que quando a nuvem parava, o povo tinha que se acampar, e os levitas montavam aquele templo móvel. Este templo, este tabernáculo, Deus deu as medidas, as cores, o tipo de material, a posição que ele deveria ocupar no terreno, o mobiliário que havia dentro dele. Deus ditou isso tudo com detalhes para que o povo fizesse, o povo construísse. Quando foram necessários os sacrifícios, Deus ensinou exatamente cada tipo de sacrifício. Holocausto, vocês façam assim: peguem o animal, tirem os intestinos, tirem a cauda e ofereçam o animal inteiro para ser queimado. Holocausto, oferta de aroma agradável ao Senhor. Oferta em favor de pecados, vocês matem o animal,
tirem o peito do animal, o peito é alimentação para o sacerdote, e vocês queimem o animal. Ofertas de ações de graças, um outro ritual, e Deus vai ensinando exatamente cada sacrifício como deve ser feito. Meus irmãos, é tão detalhado que se nós quiséssemos repetir, daria para fazer. Daria para fazer um tabernáculo, daria para fazer um templo, tem gente que fez, não é? Daria para fazer sacrifícios, porque é tudo muito detalhado. Isso nos ensina o quê? Que Deus é zeloso com o seu culto. Deus não disse, me adorem, como? Surpreendam-me. Ele não fez isso. Ele disse exatamente como ele deveria ser adorado, para que nós não caíssemos no pecado de uma criatividade idólatra, pecaminosa, um culto que agradasse a nós mesmos. O culto que agrada a Deus é prescrito, é ordenado nas Escrituras, meus irmãos. Quando Jesus, ele viu o seu povo cultuando errado, ele repreendeu. Ele disse certa feita, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deus falou por intermédio do apóstolo Paulo aos Colossenses, dizendo, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Culto de si mesmo, os colossenses estavam, alguns, não é? Alguns que estavam ali errando nas coisas de Deus, estavam fazendo culto para agradarem a si mesmos. Meus irmãos, o culto que agrada a Deus é prescrito. Hoje há muitas igrejas inventando formas de culto. Você liga a televisão, você vai na internet e há cultos dos maiores tipos possíveis, mas a maioria deles não tem base bíblica. São fruto da invenção humana, da criatividade e, por consequência, do pecado humano. A Confissão de Fé de Westminster sumariza esse pensamento bíblico dizendo que o modo aceitável de adorar a Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras, capítulo 21 da Confissão de Fé. Sabe que esse assunto foi tema de muitos debates na história da igreja cristã, especialmente na época da Reforma. Os luteranos e os católicos, eles estabeleceram um princípio chamado princípio normativo. E esse princípio dizia assim, tudo que não é proibido na Bíblia pode ser feito no culto. Então, se a Bíblia não proíbe adorar a Deus com velas, pode. Se a Bíblia não proíbe prestar culto virando cambalhotas, pode. Se a Bíblia não proíbe oferecer um culto cercado de frutas, pode. Esse foi o princípio católico luterano, o princípio normativo. Os reformadores perceberam o quão perigoso e antibíblico era esse princípio e fizeram um chamado princípio regulador do culto. E o lema desse era, apenas o que é ordenado na palavra pode ser feito no culto. De modo que, usando aqueles exemplos, se Deus não nos manda adorarmos com velas, nós não podemos. Se Deus não nos manda adorarmos virando cambalhotas ou fazendo coisas assim, não podemos. Se Deus não nos manda adorarmos cercados de frutas, nós não podemos. É um culto regulado pela palavra. No culto, eu repito, não cabe criatividade, cabe fidelidade. Quando nós vamos cultuar a Deus, nós temos que cultuá-lo do jeito que Ele ordena na palavra. Por isso é um culto restrito, meus irmãos, porque é um culto fiel à palavra de Deus. Em outras palavras, no culto, nós fazemos apenas aquilo que tem base bíblica, aquilo que nós temos relação na palavra do Senhor. Algumas aplicações deste primeiro ponto. Primeiro, nunca diga que gostou ou não gostou de um culto, porque quem tem que gostar ou não gostar de um culto é Deus, é Deus. Você pode dizer, o culto desta noite foi abençoado, eu fui muito edificado, mas não diga eu gostei ou não gostei. Pior, não diga assim, o culto dessa noite eu não gostei não me agradou.
Você não está aqui para ser agradado. Nós não estamos aqui para gostar ou não gostar. O culto é feito para Deus. O culto é para que Ele seja agradado. E quando um culto falso é oferecido, ele não é agradado, ele não recebe. O culto de Caim é um bom exemplo disso. Segunda aplicação, quando aparecerem elementos estranhos no culto, você deve de fato perceber que não é um culto de acordo com a palavra. Quando aparecerem coreografias, entrada, homens carregando uma réplica da Arca da Aliança, unção com óleo e outros elementos que não há paralelo bíblico no culto, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, você deve rejeitar este culto. Nós temos, meus irmãos, que ser críticos. Em que sentido? Observar que se o que está sendo feito está na palavra. É como os nossos irmãos de Bereia, que na medida em que Paulo pregava, eles conferiam se Paulo estava falando a verdade. Quando cultos acontecem, nós temos que de fato observar se são cultos que estão de acordo com a palavra. Terceira aplicação, estranhe a moda de cultos etários. Culto infantil, culto para adolescentes, culto para a terceira idade. Meus irmãos, na Bíblia o culto é da família e a família da aliança. Na Bíblia, quando Deus convoca o seu povo, é assembleia geral, é todo mundo. Não há divisão por idades. Isso é fruto de psicologia do desenvolvimento, que tem poucas décadas. Então, meus irmãos, nós temos que olhar para o culto e verificar se ele está sendo feito conforme a palavra. Em primeiro lugar, o culto que agrada a Deus é o culto prescrito, que tem base bíblica. Em segundo lugar, o culto que agrada a Deus é primacial, de primícias, do melhor. Verso 4 diz que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Caim trouxe do fruto da terra. Observem que não é dito que Caim trouxe das primícias do fruto da terra. Não, Caim trouxe do fruto da terra. Qualquer fruto ele pegou lá. Não foi o melhor, não foram as primícias. O sacrifício, a oferta de Caim já estava errada porque não era cruenta, porque não envolvia sangue. Já estava errado aí. E ele podia até ter melhorado um pouquinho se ele pegasse dos melhores frutos. Nem isso ele fez. Ele não pegou nem das primícias. Abel fez o correto. Êxodo 13:2 diz: consagra-me todo o primogênito, todo o que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais é meu, o primogênito, as primícias. Êxodo 13:12, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor, os primogênitos, o melhor. A lição que Deus ensinou quando falou tanto em primícias, meus irmãos, é que para Deus nós oferecemos sempre o melhor. Para Deus a gente não oferece resto. Para Deus a gente oferece o melhor da nossa vida, o melhor do nosso tempo. Para Deus é o melhor, são as primícias. Os sacrifícios, meus irmãos, via de regra eram apresentados com machos sem defeito. E alguns textos falam sobre isso. Êxodo 22:29, não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Número 18:29, de todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada, do melhor. O nosso culto tem que ser do melhor. Quando o povo não dava do melhor, Deus condenava. Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Malaquias 1:8, quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 1:13, e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Deus condenando um povo que relaxou tanto nos sacrifícios, que passou a levar animais, os animais que não prestavam, animais cegos, animais coxos, aquilo que eles não queriam nem para eles, o resto, eles levavam como sacrifício ao Senhor.
E Deus está aqui os condenando, dizendo que Ele não aceita isso. Apresente isso ao governador para ver se ele aceita, e eu vou aceitar isso. Então, meus irmãos, o nosso culto é das primícias, o nosso culto é do melhor. Assim como Abel deu o melhor, nós temos que dar o melhor da nossa vida, as nossas primícias do nosso tempo, do nosso trabalho, da nossa vida. Algumas aplicações para este ponto. Primeiro, dê as primícias do seu dia a Deus, as primeiras horas. Vamos voltar ao que os nossos pais e os nossos avós faziam, os nossos antepassados espirituais, os puritanos, os reformadores. Eles começavam o dia com oração, com leitura da palavra, as primícias das nossas horas. Quando a nossa mente está melhor, vamos oferecer a Deus oração, leitura da palavra, momentos de devoção a Deus. Dê as primícias da semana para o seu Deus. O primeiro dia da semana é este, é o domingo, é o dia do Senhor. Dê este dia para Deus. Não cuide dos teus próprios interesses. Não faça compras, não trabalhe, não faça coisas que desfoquem o dia do Senhor. O dia não é nosso, é do Senhor. Em 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, ou o dia do descanso, o Shabá, é o dia do Senhor. Nele não fareis obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo que habita nas tuas portas, nem teu animal, nada. Nós focamos 6 dias para fazer tudo o que nós temos. E no dia do descanso, que depois da ressurreição de Cristo foi passado para o domingo, nós consagramos ao Senhor as primícias do nosso tempo. Nós começamos a semana consagrando o nosso tempo ao Senhor. Dê ao Senhor as primícias da tua renda. Separe o dízimo, a oferta, antes de qualquer coisa. Ofereça o melhor da sua vida para Deus. Há pessoas que dizem assim: eu quando tiver, depois dos 40, 50 anos, aí eu vou para a igreja. Antes eu vou aproveitar a vida. Pois Deus quer que nós demos a Ele a nossa força, a nossa juventude, a nossa vida. As primícias da nossa força devem ser dadas a Deus. Em segundo lugar, então, o culto que agrada a Deus é primacial, de primícias, do melhor. O primeiro foi culto prescrito, ordenado na palavra. O segundo, primacial das primícias. Terceiro e último, o culto que agrada a Deus é pístico. Eu usei uma palavra com P aqui, pístico é que vem de fé. Fé. É o culto feito com fé. E aí nós vamos para Hebreus capítulo 11, 4, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. E nós temos um relato muito interessante em Hebreus capítulo 11 sobre Abel. Abra lá em Hebreus 11, 4. Hebreus 11, 4. É o culto pístico, é o culto da fé. Hebreus 11, 4. Vamos ler do 1 ao 4. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Um registro importante do escritor de Hebreus com relação a Abel, mostrando que Abel foi homem justo, mostrando que Abel, pela fé, ofereceu um sacrifício melhor. Meus irmãos, Caim não era um homem de fé. Caim não demonstrou fé. Caim ofereceu uma oferta sem sangue, uma oferta que não era das primícias. Caim não era um homem justo. Por inveja, Caim assassinou o seu irmão. É a próxima mensagem. João, na sua primeira carta, 1 João 3,12, diz assim sobre Caim: que ele era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas.
João, divinamente inspirado, dá esse relato, que Caim era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou, diz João? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Judas, não Iscariotes, o irmão de Jesus, lá em Judas capítulo 1, verso 11, ele coloca Caim como modelo dos ímpios. Meus irmãos, Caim, ele era de fato um homem sem fé em Deus, ele era um homem não salvo. E a questão é, se ele não era um homem de Deus, por que ele estava indo prestar culto a Deus? Ora, meus irmãos, ele foi o primeiro a fazer isso, mas não foi o último. Porque a história do povo de Deus mostra homens e mulheres que não tinham nenhum compromisso com Deus, indo prestar um culto, indo prestar um sacrifício, como uma obrigação, como uma tradição, mas sacrifícios frios e sem valor. Muitas vezes, nosso Deus disse por meio dos profetas que aquele povo circuncidava a carne, mas ele queria ver circuncisão de coração, circuncidem o coração, porque a carne é fácil. Era um povo que fazia as suas rotinas de um culto mecânico, mas que não tinha o coração em Deus. E é isso que aconteceu aqui com Caim. Ele foi oferecer uma oferta, segundo o modelo que os seus pais haviam passado, mas totalmente sem fé, uma oferta sem fé. Meus irmãos, na época de Isaías, nós vemos Deus condenando esse culto, que era ritualístico, mas que era vazio de piedade. Nós lemos aqui, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, Isaías 1, diz o Senhor, estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. É um capítulo, meus irmãos, que mostra a ira de Deus, quando um povo vinha comparecer perante ele mecanicamente, ritualisticamente, mas com as mãos cheias de sangue. Um povo que não buscava a santidade e estava lá oferecendo culto. Meus irmãos, como isso é atual? Quantas pessoas hoje que se denominam evangélicas, que estão indo nas igrejas oferecendo um ritual para ficarem mais ricas, para terem sucesso, prosperidade. O coração não está em Deus, o coração está no Deus dinheiro, meus irmãos. A palavra de Deus é atual e ela fala à nossa geração. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, de modo que aquele que se aproxima para prestar um culto tem que se aproximar com fé em Deus, com o coração pulsando por Deus, senão será um culto desprezado. Quando nós prestamos culto a Deus, nós devemos nos aproximar como Abel fez, não como Caim. Caim não foi com fé. Meus irmãos, algumas aplicações desta ideia, então, para os nossos dias. Examine o seu coração para entender por quais motivos você vem à igreja. Você vem à igreja porque você ama Cristo, ou porque você ama as pessoas, ou porque você ama o ambiente, ou por causa das amizades, ou para aliviar a sua consciência, ou porque alguém te disse que se você fosse firme na igreja você teria dinheiro. Qual é a sua motivação? Eu já disse aqui que minha família é do Ceará e eu conheci gente lá que demorava 2 horas para chegar na igreja, andando a pé. E chegando lá, ia ter aula de escola dominical,
num tronco de madeira cortado, improvisado para servir de banquinho, embaixo de uma árvore. Aquilo ali era a sala de escola dominical. Se essas pessoas estivessem buscando conforto, elas não estariam ali. Se essas pessoas estivessem buscando status, elas não estariam ali. Hoje tem gente buscando igreja por status. Não, eu sou membro de igreja X em São Paulo, porque há um status, né, de ser membro de uma igreja grande. Hoje tem gente buscando igreja na base do conforto. Eu fico na igreja se tiver estacionamento, se não tiver estacionamento eu estou fora. Ou então, vamos na igreja, mas eu quero dar uma olhada na salinha de crianças, se é confortável. Porque se não for confortável, eu não vou deixar meu filho em qualquer lugar, imagina. Meus irmãos, isso não é buscar a Deus com fé. Isso é, na verdade, rejeitar a história dos nossos antepassados, na época das perseguições, que não tinham local onde se reunir, que se reuniam nos buracos, que se reuniam escondidos onde dava, e felizes, porque Cristo estava ali no meio deles. Então, a lição para nós é a seguinte: eu amo a Cristo e eu vou onde Cristo fala comigo, não importa se os bancos são duros, se a igreja é quente, se não tem estacionamento, se não tem salinha de criança, porque você não está aqui para adorar essas coisas, você está aqui para buscar a Deus. E num contexto de perseguição, que graças a Deus o nosso país não passa, você não teria nada disso. Num contexto de perseguição, nós estaríamos nos reunindo onde desce, estaríamos felizes em saber que estávamos ali por amor a Cristo. Então, examinemos o nosso coração. Examine se não há pecados não confessados na sua vida, para que você não incorra na condenação de Deus, dita por meio de Isaías: não posso suportar iniquidade associada a culto solene. Em outras palavras, Deus não suporta culto misturado com pecado. Deus não suporta culto misturado com vida não arrependida, com vida de imoralidade, com vida que durante a semana faz coisas que não agradam a Deus e sabe que está fazendo isso, e aí no domingo vem aqui oferecer um culto a Deus. As palavras que Deus disse por meio de Isaías são fortíssimas. Eu não posso suportar, a minha alma as odeia. É a palavra ali para aborrece. Então, examine o seu coração, confesse os seus pecados diante de Deus, para que você não corra na condenação de um culto hipócrita. Quando você vier à igreja para o culto, apresente-se a Deus com fé, crendo que, prestando um culto a Ele pela palavra, Ele vai receber e Ele vai se agradar. Crendo que quando alguém fala aqui, seja pastor, seminarista, presbítero ou membro, é Deus quem fala contigo. Creia nisso. É Deus falando, usando homens limitados, mas Ele fala contigo. O terceiro culto que nós encontramos aqui, meus irmãos, que agrada a Deus é o culto da fé, é o culto pístico. Concluindo, e agora você já sabe, Deus aceita qualquer tipo de culto? Nós vimos nesta noite que não aceitou o culto de Caim. Por que não aceitou o culto de Caim? Porque não era um culto prescrito na palavra, porque não era um culto das primícias, do melhor, porque não era o culto da fé. A lição para nós, meus irmãos, é que quando nós formos cultuar a Deus, nós temos que cultuá-lo de acordo com a palavra, nós temos de cultuá-lo com o nosso melhor e nós temos que cultuá-lo com fé. Nós estamos numa época de muita confusão nesse assunto. Há cultos para todos os tipos de gosto, menos para o gosto de Deus. Esse é o problema. Nós temos que apresentar um culto que agrade a Deus. E quando Deus é agradado, nós somos abençoados. Nós saímos daqui primeiro com a consciência tranquila de que nós cumprimos a palavra de Deus. Deus fala conosco, Deus nos abençoa. E Deus, de fato, nos recompensa, nos galardoa. E o povo de Deus cresce forte. Porque quando um culto agrada a Deus, a igreja está forte. A igreja anda nos caminhos do Senhor. Que Deus, meus irmãos, grave essas palavras no nosso coração. E que nós, enquanto estamos aqui, o cultuemos com fidelidade. E ao sairmos daqui, continuemos cultuando no culto da nossa vida, a partir da obediência.
Que Ele assim nos abençoe. Amém.